O que vocês acham de estátuas homenageando pessoas? Bacana, né? Mas e se essas estátuas estão homenageando pessoas que cometeram atos hediondos? Complicado. Fica nesse vídeo que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fala pessoal, tudo em ordem? Leila, Rodrigo aqui. E hoje a gente vai aproveitar esse gancho para falar desse assunto das estátuas, essas homenagens a pessoas que foram degradáveis, vamos dizer assim. Degradáveis. Desagradáveis e condenáveis. Isso. Exato. É tão ruim. Esse assunto é tão complicado que eu acho que fica até difícil encontrar um adjetivo pra isso, né, Mudão? Eu acho que você falou tudo, É. hediondo, É. né? Porque a gente tá pegando o gancho da estátua do Borba Gato que tá dando o que falar aí Faz nos últimos um tempos. resuminho pra quem não tá a par do assunto. E Sim. pra quem tá, já se inteirar um pouco mais. Já tem bastante tempo que algumas estátuas aqui na região de São Paulo estão sendo vandalizadas, como dizem por aí, né? Algumas pessoas estão colocando a situação por esse ponto de vista. Por esse vandalismo. Só que são estátuas que homenageiam pessoas, principalmente da época dos bandeirantes, pessoas que escravizavam, que matavam e totalmente sem escrúpulos. Da época do descobrimento do Brasil e da colonização do Brasil, né? Exato. E até hoje ainda se coloca toda essa nossa situação histórica por esse ponto de vista E depois dos colonizadores, né? Exato, e depois da pandemia, quando entrou a pandemia, aí esse movimento ficou mais forte. Também o Black Lives Matter, por causa da morte do George Floyd, também enalteceu esse ato de vamos tirar esses monumentos que estão homenageando pessoas que foram absolutamente horrorosas na história, né? Começou pela questão do racismo. Exato. Nos Estados Unidos, na época, quem tava antenado, na época, em 2020, né? 2020. Quando estourou, mais ou menos quando estourou a pandemia ali, aqui no Brasil também, veio esse Black Lives Matter, que a gente também acabou contribuindo Sim, aqui sim. no Brasil, né? Nessa linha de pensamento que realmente não é só aqui. Então começou nos Estados Unidos, foi pra Londres, na Bélgica, enfim, tiveram vários pontos desse movimento de falar, gente, o que é isso? Vamos rever esse comportamento de enaltecer figuras que tiveram posicionamentos, atos que prejudicaram milhares de pessoas. Milhões até. Com certeza, tá? É igual você pegar e colocar ali na Alemanha uma estátua do Hitler e falar, olha, salve Heil Hitler, sabe? Que sabe que hoje em dia, né, na época ele tinha todo aquele pensamento conturbado, né, mas que a gente sabe que, meu Deus, o quanto que ele prejudicou e não dá pra continuar validando esse tipo de postura. Assim, essa estátua do Borba Gato, já há muitos anos ela tem sido, né, alvo das pessoas que querem realmente tirar aquilo lá. Vamos começar com aquela estátua do Borba Gato, é feia que só o cão. Não é nem uma... Nossa Oh, Senhora. nossa, mas uma belícia é uma obra de arte. Não, é grosseira. E depois dessa 2020, aí começou a pegar, tanto que por causa do Black Lives Matter, em Londres, lá na Inglaterra, derrubaram estátuas que estavam lá, que foi um movimento lá na época em Londres que isso aconteceu, que foi super coisa diferente. Nossa, como é que fizeram isso, tal, numa sociedade que praticamente nasceram essas pessoas, né? E aí depois os Estados Unidos fizeram isso, derrubaram até a estátua do Cristóvão Colombo nos Estados Unidos. E aqui no Brasil veio vindo tudo isso, as estátuas eram pichadas, o Monumento das Bandeiras foi pichado já diversas vezes, até que culminou quando botaram fogo na estátua e aí virou notícia. Meu Deus, os vândalos, tal, não sei o quê. Então, dito isso, é muito complicado na questão do que a gente tem hoje aqui, que essas estátuas, elas estão ali para homenagear, enaltecer a pessoa. É totalmente diferente de, por exemplo, o Museu do Holocausto que a gente tem na Alemanha. Sim. Que foi estruturado um ambiente que está claro ali qual é o ponto de vista, o que está querendo comunicar, ensinar, esclarecer, né?
desse contexto. É pra isso. É dentro desse contexto. É pra fazer as pessoas refletirem sobre o ocorrido. Sobre o ocorrido. Porque sabe o que pode? Você terminou já? Que você... Pode falar. Pode, vamos falando. Eu corto pessoas que eu vou me empolgando. É diferente, porque você pode pensar igual, mas é vandalismo. Sim, existe o vandalismo. Quando você vai lá e tem uma propriedade, né, de uma pessoa, que você vai lá e picha, sabe? Que você tá degradando o ambiente, enfim. Mas nesse caso, o que a gente tá pensando? Os monumentos de honra. Aquilo ali tá com, assim, né, a única finalidade de enaltecer aquela figura. Publicamente. Exato. Certo? Se aquela estátua estivesse dentro de um museu, num contexto de uma plaquinha falando Borba Gato, figura histórica da época da colonização, né, dos bandeirantes, sei lá, que escravizou milhares de pessoas e foi responsável por milhares de mortes, entendeu? Colocando o contexto devido ali, beleza, é um ensinamento. Sim. E é importante, então não é desmerecer, desmerecer, mas assim, não querendo reconhecer o nosso contexto histórico. A gente tem uma história que sim, é de um país colonizado, e assim como as outras nações também. Só que não é querer camuflar isso, mas é como você coloca o holofote ali, entendeu? Não é camuflar, é justamente fazer o que alguns países fizeram em relação às suas histórias. Sim. O próprio Museu do Holocausto. Sim. Eles montaram para ser um lugar de reflexão. E não só o Museu do Holocausto, tem vários locais, por exemplo, da Alemanha. Eu tô colocando a Alemanha porque é o fato mais recente que a gente tem, né? Em vários locais da Alemanha, você vê museus dedicados à Segunda Guerra e às coisas que aconteceram, e você vai lá e você vê os fatos, né? Aqui, simplesmente, o Monumento dos Bandeirantes tá ali, no meio da avenida, no meio da praça, como um monumento... Nossa, que imponência! Só que tá representando os bandeirantes, que foram... pessoas extremamente maldosas com os índios, com os negros, que eles escravizaram e fizeram o inferno com essas pessoas. Sim, é um movimento de honra, um sentido positivo em cima de uma coisa que só tem lados, né, que é negativo. Então não tem contexto. Não histórico. Tem contexto, exato. É só uma homenagem. Você tá É o homenageando ponto de vista de quem só fudeu com a gente aqui. Exato. E a gente vai lá e bate palma e acha lindo que só em São Paulo, tem 8 monumentos desses. Você diz aqui na capital? Não, em São Paulo, no em estado. São Paulo como estado. Sim, tem espalhado. Mas a grande maioria tá na capital. Porque tem em Minas, tem vários... tem Florianópolis, né? O próprio fundador de Florianópolis foi um bandeirante também que causou aqui em Santana de Parnaíba tem vários. Em Santana de Parnaíba tem o Monumento aos Bandeirantes, que estão homenageando o Borba Gato, o Bartolomeu Bueno, que foi apelidado de Anhanguera pelos índios, e quem não sabe, Anhanguera significa diabo velho. Imagina quão bonzinho foi esse cara, né? Imagina o inferno que ele não causou pra ganhar. Não foi de graça, né, gente? Está Raposo Tavares e Fernão Dias. Ou seja, grande parte também das estradas que a gente tem aqui em São Paulo são homenagens a esses caras. Duque de Caxias. Duque de Caxias, também foi um. Cara, olha como que isso fixa e por esse tipo de nome de rua, de estrada, os próprios monumentos, eles vão criando uma consciência coletiva que você conhece essas figuras e muitas figuras importantes que acrescentaram para nós enquanto civilização, enquanto sociedade, artistas, a gente não faz ideia de quem são. Então, olha onde que tá o foco das coisas. Então não está degradando os nossos monumentos e a nossa cidade. Aquilo não era pra estar ali. Parte-se desse princípio que aquilo não era pra estar ali. Eu acho que antes das pessoas irem lá e quebrarem e arrancarem, com certeza deve-se ter tido um diálogo que não foi escutado. Olha, era interessante tirar isso aqui, e nada acontecia. Então, infelizmente, na nossa sociedade, às vezes, para algumas coisas se estabelecerem, tem que ser na base da manifestação, tem que ser na base do conflito, né? Obviamente, num conflito da maneira mais sociável possível, mas sim, então foram lá, não agrediu ninguém, mas olha, isso aqui não era pra estar aqui. Por favor, arranquem isso daqui agora. Então é esse o contexto. E é engraçado que... Não se pode deturpar esse ponto de vista, que é importante. Assim, a gente tem esses monumentos que estão homenageando pessoas que foram completamente...
tem nem palavra, não consigo. Eu tento pensar numa palavra pra falar desses caras, mas não É penso. complicado. Só que eu acho que também isso diz muito a quem ergueu os movimentos. Sobre quem ergueu os monumentos. É o ponto de vista do colonizador. É o colonizador. É quem não sofreu escravidão, racismo na pele, é que colocou aquilo ali. Aí você vê o cara vai e sobe aquele monumento, você fala, tá, a pessoa homenageada já era um bosta, vamos dizer assim, e a pessoa que construiu aquele monumento, eu não sei se eu posso chamar de tão bosta quanto ou mais. Idolatra esse tipo de coisa. Porque idolatra esse tipo de coisa, sabe? Ou a pessoa era muito ignorante, eu ainda sou pisciana nesse sentido. Eu penso, gente, ela tinha consciência do que ela tava fazendo? Pior que eu acho que, né, pra você investir dinheiro público pra fazer um negócio desse, porque não vem de graça, ele não tirou do bolso dele, obviamente, né, e colocar ali, falando, olha, exaltemos. Ó, Senhor, que é responsável pela civilização, senão nós estaríamos aqui numa aldeia indígena ainda. Estaríamos, né? Será que não seria melhor? Pois é, eu também acho. Essa coisa de descobrir o Brasil, aquela coisa, aquela velha conversa, né? Não descobriu porcaria nenhuma, que aqui já era habitado e já tinha sua história, e depois foi tudo deturpado, entendeu? Tá tudo nos livros de história. Uhum. Você pode fazer pesquisas, tá? Não é mais aquela historinha que, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, que bonitinho, ele chegou, fez um acordo com os índios, vamos dividir as terras. Um acordo tão bacana, né? Pra não ele. É isso. O negócio tá escrito lá. Todos esses caras que vieram pras Américas, tô falando desde Cristóvão Colombo até Pedro Álvares Cabral que vieram pra cá, os caras destruíram tudo. Tudo. Acabaram com civilizações. Os maias, os astecas, os incas foram dizimados pelos espanhóis. Se tivesse dado certo, a gente não seria uma América subdesenvolvida como somos hoje. Não deu certo. Não tá dando certo. E se bobear, vai piorar se a gente não refletir e não se posicionar diferentemente frente a esses fatos. Né? Aquilo já foi. Já foi. A nossa história é a nossa história. Mas o que a gente vai fazer a partir de agora? Vai continuar reiterando esse tipo de postura? Por favor. Então, esse vídeo aqui serve pra gente refletir sobre isso. Né? E não fazer pensar erroneamente e não validar erroneamente esse tipo de pensamento já é vandalismo. Tem fatos e fatos. Restritamente, segundo a lei... Não seria legal. Vandalismo. Vandalismo. Não é legal chegar nesse ponto. E outra, né? Vamos dizer aqui nesse ponto. Você põe fogo num monumento em espaço público. Sim. Coloca em risco. É um ato extremo. Não deixa de ser vandalismo. Mas... aquilo também tá errado, entendeu? Então eu acho que assim, não é só questão de, o cara foi lá e simplesmente pôs fogo, mas o que veio acontecendo lá atrás? Porque existiram pessoas, eu não sei nem se as pessoas ainda estão tentando fazer isso, ou se desistiram, de fazer aquilo sair dali. Vamos colocar na consciência, e as pessoas estão, os responsáveis que podem fazer uma coisa, estão cagando e andando. Pois é. Então chegou no ponto de fazer o ato extremo. O ato isolado em si é vandalismo, mas no contexto... é referente a isso, certo? Exato. Então a gente não tá apoiando o vandalismo, pelo amor de Deus, né? Não é isso. Mas é o que o Rodrigo falou. Em que ponto que chegou, né? Pra ter que se fazer isso. Então a gente tá num contexto que a gente tá em desequilíbrio há muito tempo mesmo. O que fica de reflexão aqui temos que pensar em quem a gente tá idolatrando e a história por trás disso. Entendeu? Porque senão, se a gente esquecer dessas coisas... a gente vai repetir os mesmos erros de novo. Com certeza. Né? A gente fica patinando. E essas estátuas, esses monumentos estão tudo aí sem contexto nenhum. E daqui a pouco que lindo. Borba Gato, Monumento dos Bandeirantes, não sei o quê. E o cara foi um demônio em vida. E vide que isso tá acontecendo no mundo inteiro. Né? Não é um ato isolado no Brasil. Inclusive, a gente... foi uma inspiração. Tipo, olha, estão se fazendo lá, aqui também tem esse contexto, infelizmente. Então, fica aí pra pensar. Bota aqui o seu comentário sobre o que você pensa sobre esse assunto. Se tem algum adjetivo que você pensou aí pra essa situação, coloca aqui também, porque a gente não conseguiu encontrar. Deixa o seu joinha aqui pra incentivar a gente a fazer mais vídeos reflexivos. Que é importante a gente discutir sobre isso. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, gente, por favor. Vem fazer parte. Vamos juntos nessa. E a gente se vê toda quarta-feira por aqui às 11 e também domingo que tem vlog. Oh yeah. Certo? Beijo e até quando? Vamos. Próximo vídeo.